Então eu gostaria de falar com vocês hoje sobre alguns princípios para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, né? E o primeiro passo, né, de sair disso tudo é você seguir a boa nova, seguir o Evangelho, ter o Evangelho como referência na sua vida. E eu vou começar aqui. Você deve crer que existe um propósito para a sua existência. Nós precisamos crer que existimos aqui por algum motivo. Temos um propósito divino. O Salmo 139 deixa bem claro que Deus nos viu no ventre da nossa mãe, aquela substância ainda em formação. Ele escreveu uma história para cada um de nós. Então nós viemos à Terra por um propósito. O propósito principal de você nessa existência é você ser a pessoa que você nasceu para ser. Parece uma redundância, né? Mas é você ser o que nasceu para ser. Quando você for o que você nasceu para ser, as pessoas vão encontrar você. É interessante que a gente é influenciado até mesmo pelos genes, pela influência genética que a gente tem dos nossos pais. A gente é influenciado por tudo que herdamos, né? Desde a vida intrauterina, a gente herda muitas coisas. Isso gera influências na nossa vida. Ou também, ainda, nós somos circunstancializados ou vivemos em circunstâncias por causa do meio em que vivemos. E isso é fato. Você se influencia, a tua vida se torna uma circunstância do meio. De onde você foi criado, com quem você se relaciona, na cidade que você está. Se você mudar de lugar, muitas vezes você termina aquelas influências e é influenciado de uma outra forma. Mas, além dessas determinações genéticas que nós temos, que é das influências que recebemos dos nossos pais, ou da influência do meio que nós vivemos, tem algo mais forte, que é o seu chamado para ser o que você nasceu para ser. Por isso que nós temos que descobrir isso no decorrer da existência. O Evangelho, ele nos ajuda a encontrar este caminho, essa direção. Na verdade, nós nascemos para sermos sacerdotes de Deus nessa terra. Sim. Mas ser sacerdote de Deus não é ser um homem religioso, uma mulher religiosa. É ser alguém que influencia no meio em que vive, no ambiente que reside. Por isso que você tem que encontrar a sua verdadeira razão de vida e saber que você de fato existe para aquilo. Quanto mais nós nos aprofundamos no Evangelho, mais a gente descobre isso. Vocês concordam comigo? Mais a gente vai se tornando algo que nasceu para ser. O seu destino não pode ser apegado a ninguém. O seu destino é o seu destino. Às vezes, se você se apegar a alguém, você não vai cumprir o seu destino. Nós temos um destino nessa terra. Você nasceu para ser um sacerdote e ter o seu próprio caminho. Por isso, nós precisamos, dentro do nosso ser, do nosso coração e da nossa consciência, entender. Você tem que compreender o significado de que você existe para cumprir um propósito. Não quer dizer que seja um propósito religioso, para pregar, para ensinar. Você nasceu para ser. Você tem que entender isso. Porque às vezes as pessoas se perdem não sabendo quem são, ou sendo influenciadas pelo meio, pela genética, ou por tudo o que eles receberam de informações durante a vida. Vocês entendem? Então, você vai cumprir um propósito nessa terra. Entenda esse significado.
Porque quando você assume a sua vocação na terra, as pessoas que têm que te encontrar vão te encontrar. Entendeu? As pessoas que precisam de você vão encontrar você. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio seria que o seu dia a dia ele ganhe uma força tremenda quando você fala com Deus, quando você se conecta com Deus, quando você ora. Mateus capítulo 6, ele fala da oração do Pai Nosso, né? Aquela oração perfeita de Jesus, ali em Mateus capítulo 6, que essa oração, queridos, a oração que Jesus ensinou, não é que ela é uma repetição. Entenda isso. Não é para ser uma reza repetida. Não. Porque Deus sabe tudo o que você necessita. Ela te dá a ideia central de uma vida de alguém que está em comunicação com Deus. Então ele diz assim: vocês podem orar dessa forma, sabendo que Deus é o seu Pai. Pai nosso que está no céu. Olha as dimensões. Você descobrir a dimensão de que Deus é seu Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Um dos propósitos de sua existência é descobrir o reino de Deus. Descobrir o reino de Deus é um princípio que você precisa ter para nortear a sua vida. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade. Você entender a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então você tem que compreender a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E ele aqui diz: faça-se na terra a tua vontade como é feita no céu. Você entende? Trazer a vontade de Deus para essa terra. E a vontade de Deus para a sua vida. Dentro da oração você pode descobrir isso. Olha só. Ele vai para uma outra dimensão, a dimensão do perdão, o perdão diário. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos devem, aqueles que nos afrontaram. Não nos deixes cair na tentação, não nos deixes cair no mal, não nos deixes viver esse mal. Ele diz assim: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ele vai mais além, porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, assim também o seu Pai Celestial te perdoará. Olha o nível de oração. Então, um princípio de vida bem-sucedida é a oração. É você compreender a oração, você viver uma vida de oração. Ore sempre, mesmo quando você está fazendo as suas coisas. Esteja em comunhão sempre. Apesar de que você nunca perde a comunhão com Deus, quando você tiver uma notícia, uma informação desagradável ou boa, entregue a Deus todas as circunstâncias, todas as notícias, tudo aquilo que você perceber que pode causar alguma influência no seu dia a dia. Ofereça a Deus o seu potencial através da oração, o que você é, aquilo que você tem desenvolvido na sua fé, para que você tenha percepções diárias através da oração. Pare um pouco todo dia. Pare. Tem um momento, nem que seja um pequeno momento. Você precisa parar. Você precisa parar. E ter uma meditação. Meditar, refletir. Mesmo que seja um pouco. Tenha um coração agradecido. Agradeça a Deus por tudo. Dê graças a Deus por tudo. Tenha uma mente agradecida, um coração agradecido. Faça suas petições sendo conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica, mas sabendo que a vontade de Deus é que tem que ser feita em todas as circunstâncias, porque os dias maus virão, os dias bons virão, algumas coisas você vai enfrentar, outras não. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Afinal, você sabe o que é bom para você, mas Deus sabe muito mais o que é melhor para a sua vida.
em tudo que você vive e passa durante o dia. Um outro princípio para uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, que você deve seguir, é que você precisa compreender que a maior inteligência que você tem não é a inteligência intelectual que você tem. É a inteligência que vem do conhecimento de Cristo. Porque em Cristo, né, você sabe que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Efésios diz que Paulo orava para ter espírito de sabedoria. Orar para ter espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo. Iluminando os olhos do coração, iluminando os olhos do entendimento. O próprio livro de Coríntios, Paulo também fala que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a maior inteligência que existe. O homem natural não compreende as coisas de Deus, nem as pode discernir, porque elas lhe são loucura, mas aquele que tem a mente de Cristo discerne. O coração tem razões que a própria consciência desconhece. Usar a inteligência intelectual é bom. Saber se relacionar com o próximo também é bom. A própria inteligência emocional é muito boa, mas ela não é essencial. A inteligência verdadeira vem da mente de Cristo em nós. A verdadeira inteligência vem dos tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo. Vem do espírito de sabedoria e o espírito de revelação do pleno conhecimento dele. O essencial habita no espírito. Portanto, dê atenção e tenha percepção de coisas simples que pode acontecer com você. Num sonho, numa percepção na vida. Tenha sentimentos perceptivos. Deus fala conosco a todo momento, a todo instante. E o seu espírito ele está aguçado para que você ouça a voz de Deus e perceba no meio da voz das muitas águas, né? Quando as muitas águas vierem, né? Quando você tiver uma impressão, não despreze, medite, ore, discirna. Às vezes algumas respostas na nossa vida, elas estão no nosso discernimento, tanto do presente como do passado, de algumas coisas que aconteceram, e aí você pode buscar o discernimento. Hoje nós tomamos decisões diferentes daquelas que nós tomamos lá no passado. Nós temos que aprender a lidar com o presente baseado no que nós já vivemos. Tenha essas impressões. Tenha essa intuição. É uma faculdade do seu espírito, a intuição. Você tem uma percepção, uma intuição dentro de você de que algo você tem que fazer. Ouça isso e pratique e faça. Senão você pode se frustrar por uma decisão não tomada naquela intuição que Deus te deu. Se Deus te der um alerta sobre alguma coisa, Deus pode falar com você. Ore, medite, corrija uma rota e prossiga. Mais um princípio para que você tenha uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso. Creia na sincronicidade e na conectividade. Você pode compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você precisa alinhar a sua mente, seu espírito, seu coração, a sua vida ao propósito de Deus. O amor a Deus traz sentido para a vida. Creia que quando alguém ama a Deus e ao próximo e respeita a vida, tudo ganha um sincronismo, tudo ganha conexão. Você sabe que o reino de Deus é baseado no relacionamento nosso com o nosso próximo, que Deus se manifesta no próximo, e isso faz com que as coisas funcionem. Por isso que o amor de Deus traz sentido à vida, transforma o cenário mais absurdo numa conspiração para o bem. Precisamos encontrar esse
insight nesse assunto, nesse sincronismo com os relacionamentos. É muito importante isso. Outro princípio para você ter uma vida de sucesso é você encontrar muitas respostas quando você vai para a Bíblia Sagrada, para a Escritura, mas lendo a Escritura a partir do Evangelho, lendo a Escritura a partir de Jesus, lendo a Escritura a partir do olhar de Jesus para toda a existência, de como Jesus se relacionou com a Escritura e com as pessoas. É assim que você deve se relacionar na sua leitura bíblica. Ler com os olhos da sua alma é essencial. Ler com o intelecto os textos e os compreender, mas você precisa discernir no seu espírito. Ler com o coração e encontrar caminhos sobremodo excelentes. Lendo com a visão do Evangelho, descobrir na Bíblia Sagrada as respostas e naquilo que você está recebendo do Evangelho, mas olhar com o olhar de interpretação da Bíblia através de Cristo Jesus. Mais um princípio para você ter essa vida bem-sucedida: ter uma atitude mental positiva. Tem gente que é negativa o tempo todo, só pensa no fracasso, na derrota, usa a sua boca para falar só coisas negativas. Então tenha uma mente positiva, tenha uma propositura da sua vida num caminho de verdade, de acordo com o Evangelho, pensando que as coisas vão dar certo sempre, que o resultado de uma mente positiva é o que vai fazer o seu caminho. Se você entrar derrotado num jogo, você perde. Se você sair daqui para fazer um negócio, sabendo que o negócio vai dar errado, vai dar. Não tenha dúvida. Se você sair daqui com uma mente positiva, pode até não dar certo. Mas não foi porque você não quis que desse certo. Por qualquer motivo no meio do caminho, aquela situação ficaria frustrada se você saísse com uma ideia negativa. É melhor você ter algo de positivo e pensando sempre no melhor. Por isso que você muitas vezes precisa mudar o seu olhar. Você olhar as coisas no olhar do Evangelho, no olhar da Boa Nova, no olhar de Jesus. Tudo que você olhar pelo olhar de Jesus vai dar certo. Outro princípio para que você tenha uma vida de sucesso é você ter um coração generoso. Ter um coração generoso. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não é verdade? Ter um coração que ajuda. Então a generosidade nos ajuda a ter uma vida de sucesso. Se você for generoso, você está plantando num terreno fértil. É melhor dar do que receber. Você não perde por ajudar. Você não empobrece ajudando. Você encontrará corações agradecidos quando você é generoso. Generosidade e ter dádiva são forças espirituais poderosas que atraem para quem as pratica as melhores oportunidades e possibilidades. Quem dá, quem é generoso, atrai todas as possibilidades. Por isso é importante você ofertar na vida das pessoas. Escolha causas e projetos que valem a pena, naqueles projetos que você acredita, e doe. Você fazendo assim, você estará abrindo as portas do invisível para você. Então, esse princípio da generosidade e do dar faz com que a gente crie um mundo de oportunidades e possibilidades na nossa vida. Quando você doa, quando você se doa por um projeto, ou por causas, ou por pessoas, Deus ama quem dá com alegria. Outro princípio é que você precisa crer
que o que diferencia você de fazer alguma coisa ou não fazer é apenas uma questão de decisão. Você vai fazer algo ou não fazer, o que diferencia o fazer ou não fazer é a sua decisão. Você tem arbítrio. Você tem a decisão toda com você. Ninguém pode decidir nada por você. Nunca adie o início de qualquer coisa na qual você acredita. Se a oportunidade de apresentar o seu coração, responder com paz. Então, quando você tiver paz para fazer algo, decida por aquilo. Se você não tiver paz, não decida. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Seja aquele que seja a direção. A paz de Jesus no seu coração é a direção para o que você vai fazer ou não fazer. Tudo que tiver com paz, faça. Se não tiver paz, não faça. Mais um princípio para que você tenha uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, é que tanto a composição da imagem exterior e a imagem interior, ela precisa combinar. Tem um texto da Bíblia aqui em Mateus 10,16 que diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na imagem exterior, você tem que ser simples. Mas dentro de você tem que ter a prudência. Fazer essa mescla do interior e do exterior, sendo o interior prudente e o exterior simplicidade. Sendo assim, seja astuto por dentro, simples por fora, porque isso protege a sua vida. Não é verdade? A simplicidade por fora, mas a prudência. Mesmo sendo simples, sendo prudente. E o último princípio, a maior bênção de possuir uma consciência é poder usá-la todos os dias. Fazer um exame na sua vida. Fazer uma autoanálise todos os dias, mudando os seus processos de pensar. Romanos 12 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você faz uma autoanálise e vê que você precisa ser transformado, transforme pela renovação do entendimento. Você precisa mudar os processos mentais. E aí interessante é que Paulo fala ali em Filipenses no que você deve pensar. No que é puro, no que é simples, no que é agradável, no que é de boa fama. Se há alguma virtude e louvor nisso, é isso que tem que ocupar a sua mente. Alegrai-vos todo dia, regozijai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quem se autoexamina resiste melhor às críticas, pois se utiliza delas para diminuir seus próprios equívocos. Quem faz uma autoanálise recebe crítica, porque a crítica nos constrói. A gente precisa ser criticado muitas vezes, para que sejamos pessoas melhores. Todos precisamos ser criticados. O importante é que, durante essa autoanálise, a tua consciência ela pode te convencer de você estar fazendo a coisa certa. Autoexame é o que faz a diferença entre aqueles que vivem para preservar sua imagem e reputação daqueles que vivem para o que é verdadeiro e real. Esse exame você faz para você analisar o que eu estou fazendo é verdadeiro ou real, ou eu estou fazendo isso só para me preservar. Às vezes a gente se preserva sendo outra pessoa. E nós precisamos ser pessoas autênticas, fazendo o que é verdadeiro, fazendo o que é justo, o que é puro, o que é santo. Vocês entendem? É dessa forma. E a gente encontra a paz.
encontram a vida de sucesso praticando coisas simples. Coisas simples. Conhecendo seu propósito, orando, descobrindo que você tem uma inteligência espiritual baseada na mente de Cristo e na renovação da sua mente, tendo um coração com revelação, com conhecimento de Cristo. Quando você compreende que todas as coisas se conectam e tudo está contribuindo para o propósito daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando você descobre na Escritura, através dos olhos de Jesus na Escritura, fazendo o que Jesus fez e ensinou por toda a Escritura, interpretando Jesus na Escritura, se alimentando, encontrando respostas nas Escrituras, baseado no Espírito de Jesus. Isso muda a sua vida, isso traz sucesso para a sua vida. Quando você tem uma atitude mental positiva, quando você tem um coração generoso, quando você consegue discernir que o fazer ou não fazer está na sua mão, no seu arbítrio, na sua escolha, e que você faça isso baseado em princípios verdadeiros e reais, que você seja simples e prudente, simples como as pombas, prudente como a serpente. No exterior seja simples, mas no interior seja astuto. E que você saiba principalmente que você tem uma consciência e pode usá-la corretamente. Por isso mude seu pensar. Pense no que é bom, no que é puro, no que é santo, no que pertence ao Espírito de Cristo, ao Espírito do Evangelho. E o Deus de paz está com você, em nome de Jesus. Amém? Simples assim.